Bem-vindo ao Direito Autônomo, o podcast feito para você, estudante e advogado. Meu nome é Jéssica Oliveira e eu estou do lado da doutora Bárbara Cândido. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos receber uma advogada de milhões, referência, super atuante na OAB, no projeto Direito na Escola, atua numa área do direito que eu acho assim interessantíssima, que ela vai falar mais pra gente sobre isso. Doutora Franciane Valéria. Oi. Olá, boa tarde. Fran, é um prazer recebê-la aqui, tô muito feliz. Ela atua no direito desportivo. Eu acho, assim, muito chique só o nome, tá? Porque todo mundo atua no civil, trabalhista, penal. Agora, desportivo é a primeira. Nada, ainda tem mais pessoas. É uma área que agora vem se falando muito, porque houve um entendimento de que o esporte, ele é um evento. Então, o Brasil, ele vem na tendência, assim como já é Estados Unidos e Europa, entendendo que ele é um evento e a gente começa a tratá-lo. Então, ele não é aquele seu descanso e o seu lazer do fim de semana mais. Então, a gente precisa entender como funciona o mecanismo. Então, a gente teve toquentização e a experiência que a gente precisa proporcionar para os espectadores. Então, a gente pensa num globo. Então, a gente vai ter a área do direito dentro desde o pensamento da questão ambiental, então a gente vai passar pelo direito ambiental, vai passar pelo direito urbanístico, direito de trânsito. Então, é uma área que faz interface com várias áreas do direito. E tem a parte, claro, que a gente vai entrar no direito civil, porque a gente vai ter outros contratos, que a gente tem direito de imagem, a gente vai ter os contratos de patrocínio, tem a parte do direito do trabalho, porque o atleta ele vai ter um contrato de trabalho especial, que é o nome técnico que a gente dá para ele, e todas essas frentes comporta qualquer outro especialista. A diferença é que você vai focar ele para a área esportiva. Então, você consegue ser uma pessoa, por exemplo, da área de direito de família, mas que você consegue nichar específico, por exemplo, para cuidar do divórcio ou do casamento, porque a gente vai ver de uma forma mais comum, por exemplo, os pactos antinupciais, para que a gente consiga ali reger as regras. Porque lembrando que no início da carreira, a gente vai ter, não é um salário alto. Então, eles começam ali na base, no primeiro contrato profissional, falando aqui de Brasil, bem próximo do que é coisa de salário mínimo. Então, eles não ganham uma fortuna quando começam a carreira. Eles estão ali na base de R$2.000, R$2.500, não é um valor exorbitante, né? A gente que tem essa ilusão que, nossa, é um jogador... Todos, né? E ele tá lá, não, gente, isso é o tempo que leva, assim como na advocacia. Da mesma forma como você começou no estágio ali, que uma bolsa de 900, de R$1.000, começa advogando e tá próximo de 2, e com o tempo você tá ganhando 3, 4, 5, tudo é evolução. Sim, com o verdade. atleta, ele também é. Só que a gente tem o plus, que aí entra o direito de imagem, entra... a gente tem a luva. Então, são outros benefícios que a gente vai ter. E o direito desportivo, a gente tem que pensar que o quê? O corpo do atleta é a ferramenta de trabalho. Então, o corpo do atleta não pertence ao atleta enquanto ele for atleta. Então, essas regras de não poder sair, não ingerir bebida alcoólica, o não sair não é não sair nunca, mas esse cuidado de, é festa, é balada, mas tá, eu tenho que fazer apresentação. Então, não vai combinar porque eu preciso do número X mínimo de horas para poder... descansar para o meu corpo estar ali. Porque, gente, a ferramenta de trabalho dele é o corpo. E quem tem, entre aspas, aí, domínio do corpo do atleta é o clube ao qual ele pertence. Então, a gente vai ter alguns regramentos para alimentação. Tudo é controlado, né? Tudo é controlado, principalmente por causa do antidoping. Um exemplo, assim, que é bem clássico. A gente tem algumas mulheres, especialmente que são do continente africano, que tem um volume alto de testosterona. E na hora que a gente vai fazer lá aquela biopedância, a gente faz aqueles exames para academia e faz um check-up geral, a gente vê os níveis de cada hormônio que a gente tem dentro do organismo. E pro atleta tem que ser. Gente, a gente precisa saber até da dor de dente do atleta, porque isso pode estar relacionado com algum tipo de lesão, por exemplo. Então, um atleta que lesiona muito, então hoje o departamento médico de um clube, ele
precisa ser bem robusto, porque são exames que, onde você pode cogitar que um dente Vai ter pode relação, né? ter relação com as lesões seguidas e dificuldade na recuperação dessas lesões. E aí o atleta perde valor de mercado. As atletas que têm testosterona, elas têm dificuldade, precisam da documentação, porque elas vão sempre cair no exame de dopagem, porque vai parecer que elas consumiram algo para que elas tivessem um desempenho a mais, mas na verdade o próprio organismo é quem produz uma quantidade de testosterona, que a gente tem a predominância em níveis maiores em homens, não em mulheres, e que elas têm a mais. Então isso corre risco delas perderem medalha, perderem pódios. Nossa, então, é muito sério, né? é muito sério. Então a gente lida com várias coisas. Para você ter ideia, quem está na proteção de dados? Gente, a gente utiliza GPS para fazer o mapeamento. Então, para onde que vai a informação? Quem cuida da informação? Quanto tempo essa informação vai ficar disponível? Porque eu preciso saber o quanto que o corpo aquece, o quanto ele corre, as distâncias que ele vai percorrer, em quanto tempo. Para você ter ideia, a gente já consegue saber que hoje o futebol feminino, as mulheres correm o mesmo tanto que os homens no campo. Então, pensa a proporção do campo e a gente fala, não é igual. É claro que é evidente que a gente tem umas entradas mais fortes, a gente tem homens fisicamente mais robustos do que mulheres para jogar o futebol. Então, o futebol feminino, e que inclusive dá um público gigantesco, a gente aqui ainda não está habituado, onde a gente tem feito investimento. Inclusive, o Brasil vai receber a Copa do Mundo Feminino 2027. Então, a gente já vem nesse preparo de se acostumar às mulheres vindo para o mundo do esporte. E a gente tem Olimpíadas, né? Esporte, porque eu estou aproveitando meu momento de direito esportivo. A gente tem pela primeira vez a maior delegação feminina nas Olimpíadas. Então, a gente demonstra que comporta para todo mundo. Não é uma competição de homem e mulher. Sim. Mas é porque a gente sempre gera uma visibilidade de esporte, a gente associou, na verdade, A homens, né? a homens. E a gente nunca fazia essa associação a mulheres. Então, hoje a gente consegue identificar que o quê? Olha, mulheres podem, é bacana, tem como elas utilizarem isso como o ganha-pão, a fonte de renda, a fonte de sustento. E elas são muito boas naquilo que fazem. Sim. Então, hoje a gente vê esse mercado modificando e saindo um pouco também do futebol, né? Concentrei aqui no futebol, mas a gente já tem o basquete, que já é bem popular aqui no Brasil. A gente tem também o futebol americano. A gente tem algumas equipes, o Cruzeiro, né? Falando aqui de Belo Horizonte, ele já tem equipe, Atlético também. Então, a gente tem visto uma nova vertente e a gente já tem crianças, já a base sendo incentivada a conhecer outros esportes de outras modalidades. Porque o futebol, ele é uma peneira. E a gente sabe que ele não comporta todo mundo. Ele comporta quem são os melhores e os que se destacam. Sim. Então, tem como se destacar em várias modalidades. Então, a gente hoje tem aberto esse olhar para essas outras modalidades e também o gamer. Então, os esportes eletrônicos, e falando de OAB, então a gente teve o EJAN, que foi a competição dos esportes eletrônicos, em que a gente teve o Counter-Strike, se não me engano o FIFA também, e a gente teve os advogados disputando os jogos eletrônicos, e isso já é uma realidade, porque já existem as equipes dentro dos próprios clubes de futebol. Então, os próprios clubes, SAFs ou associações, têm apostado não só no próprio futebol, mas nessas outras modalidades, porque, gente, streaming também é uma plataforma que gera visibilidade e gera um poder financeiro que é muito maior que o próprio futebol. Um campeonato de gamer, ele rende muito mais de 3 vezes um valor de campeonato brasileiro. Nossa, é muita coisa, né? É muito dinheiro envolvido. E são premiações realmente milionárias, mas a gente tem que lembrar que o quê? Eu tenho uma equipe ali de 22, 24 ali no futebol. Tô falando assim, números mais exatos, assim, próximo de atleta, para que a gente fosse repartir as premiações. Mas no game, você tem que pensar que às vezes a equipe são 5. Então, é um prêmio milionário para 5. pessoas. E não um prêmio milionário para dividir para 30, 40.
pessoas. Então, a gente acaba vendo a vultuosidade e a gente agora vai vir numa fase que não demora muito de uma regulamentação, porque a intenção é de que eles entrem nas Olimpíadas também. Então, isso já vem sendo estudado para que ele possa ser inserido. Então, todas as modalidades de esporte, gente, comportam o direito. Sim. Porque como surge o novo, quem que vai regulamentar esse novo? Quem vão ser as pessoas que vão ali discutir e trazer as normas, entender como que funciona cada modalidade, eu entender como que a cadeira de gamer precisa ser fabricada, então eu preciso entender da parte trabalhista, das normas, das NRs, para entender de ergonomia. Ô, Fran, meu noivo é gamer, eu vou colocar ele nessa, tá? Eu quero ele ganhando milhões também. Eu vou colocar ele pra disputar. É verdade. É um mercado, assim, que tem uns problemas. Eu já vi alguns... Já tem um tempo que eu vi isso em reportagem, assim, a situação desses adolescentes, eram mais adolescentes, né? Sim. O alojamento onde eles ficavam, então aí teve até uma participação, uma intervenção do Ministério Público em relação a isso, até por serem adolescentes, estarem longe dos pais. Menor aprendiz. E você tem toda ali uma questão de financeira, né? As pessoas estavam investindo neles ali, então pelo menos tinha que estar num ambiente adequado. Mas já tem um tempinho que eu vi, aproveitando, eu vi hoje no jornal que as Olimpíadas começam, acho que quinta-feira agora, né? Isso. E a seleção brasileira de futebol, a que foi classificada foi apenas a feminina. Isso. A masculina parece que não passou, né, nos classificatórias, né? Nas classificatórias. Isso. Quando teve, a masculina não conseguiu avançar, mas a feminina, o que pra gente é uma raridade, na verdade, não ter o futebol masculino. A gente tem tido várias discussões, porque também não veio pra Copa, né? A gente teve na final a Argentina, então a gente tem muita discussão sobre a questão mesmo de e que caminho o Brasil tem levado para a prática do futebol. Então, onde que a gente tem perdido a linha? Porque a gente, na verdade, tem exportado atletas. Por que eu falo exportado? Porque meu irmão não joga aqui. Meu irmão joga na Europa. Então, assim como ele, outros... Acaba que no futebol, que é um problema grave, diferente de outras modalidades, você chega numa faixa etária, falando de Brasil, os meninos não vão conseguir entrada em nenhum clube. De médio para grande porte, eles vão ficar nos clubes menores, sem nenhum problema. Mas a gente tem que pensar que aquele menino de 14, 15 anos, gente, ele tá mirando no Neymar, ele tá mirando no Vini Júnior, no Endrick, ele tá... mirando naquilo. E às vezes ele tem uma qualidade realmente que é considerável, mas ele não teve a oportunidade. Ou não foi olhado. Então, alguns buscam outros caminhos e às vezes acabam indo para fora. E aí a gente tem que ter o cuidado, que aí vem a FIFA para regulamentar a questão. A gente chama de agentes FIFA, mas na verdade a gente tem regulamentação também pela CBF. Para quem é do mundo do direito, é como se a FIFA fosse a nossa Constituição. E a CBF, ela vem logo aqui abaixo para poder, porque ela replica parte do que está a FIFA e coloca algumas implementações que são peculiares à CBF e ao Brasil. Então, a gente tem um cadastro para que a gente possa se filiar. Então, a gente tem uma prova para poder fazer. Não funcionava assim, mas o mercado entendeu essa necessidade de colocar algumas exigências, porque a gente tinha gente usurpando daquele acesso ao atleta. Então, às vezes o cara tinha grana e o menino estava passando fome. Infelizmente, é uma realidade triste que a gente vivenciou isso. E hoje a gente precisa de o quê? Desse regulamento. Então, para você ser um agente intermediário, que é o nome técnico, você precisa fazer um processo, fazer um curso na FIFA. Não é um curso que a pessoa, eu quero hoje fazer, vou ter acesso. Não é um curso monetariamente de fácil acesso, é um patamar acima de 8K. Então, além disso, você tem uma anuidade, igual a gente tem para a OAB, você tem uma anuidade para poder, que está na casa hoje de 2K, para a gente poder pagar para a FIFA, para a CBF, para poder manter aquela qualidade de intermediário e poder participar ali das negociações e agenciar efetivamente
a carreira de um atleta. Então, não é um processo fácil. Vou entrar pro esportivo, quero agenciar... Não funciona assim. Porque a pessoa, às vezes, está empolgada, né? Fala, nossa, a gente vai aqui ganhar euro, milhões e libra. Calma, tem todo um processo pra gente poder chegar até lá. Eu optei por não ser agente. Cogitei, pensei, mas eu falei, gente, não quero ficar específica com a carreira de atleta. Não é o meu perfil. Porque eu não queria sair do âmbito jurídico. Então, eu foquei na parte de contratos dos atletas, até porque eu continuei linkando com a minha área do direito do trabalho, que foi a minha primeira especialização e a área que eu atuei quase uma década. Você começou no direito do trabalho? Comecei no direito do trabalho. E aí, como eu já tinha vertente empresarial também, então, essa facilidade de comunicação, de entender não só o mundo empregado, que a gente tem que pensar ali, o atleta, ele está na condição ali como se fosse de empregado, e também entender o mundo empregador. E aí, optei por essa área específica e, além disso, eu acabei especializando, que depois eu fiz o MBA no Direito Desportivo. Na verdade, em Negócios de Esporte, Direito Desportivo é o nome mais chique. E aí, dentro dele, eu já vim para temática racial. Então, comecei a trabalhar o racismo dentro do esporte. Por coincidência, a gente teve os booms do caso do Vini Júnior sendo chamado de mono, de macaco, o boneco sendo enforcado. E meu irmão estava já na Europa. Então, eu senti aquilo, falei assim, gente, imagina meu irmão passando. Então, aquilo foi algo que te tocou, né? Que me tocou e que me doeu. Eu falei assim, vou aprender. Primeiro, por que eu fui pro desportivo, né? A gente falou, mas da onde que surge direito desportivo que ninguém nunca ouviu falar? Quando meu irmão sai daqui, ele começou o Flamengo, base, depois... Quantos anos ele começou? Meu irmão começou, já é tarde pro futebol, já começou com 9 anos, com 9, 10. Na verdade, já começa com 6 anos de idade, 5, 6 anos. Né? Já começa. Nessa faixa etária, a gente já consegue identificar habilidades que o menino já tem ali. Então, com 5, 6, 7 anos, a gente já consegue ter um tino, né? Então, para quem exerce aí o que a gente chama de olheiro, essa função a gente consegue saber quem que é o menino que vai ter mais habilidade, qual posição, a gente consegue já perceber de novinho, já de criança. Então, meu irmão começou na casa dos 9 para 10, pro mundo do futebol tarde um pouco, mas aí ele entrou. Logo na sequência, eu tenho irmãs que moram fora do Brasil, na verdade. E aí meu pai foi visitá-las. Porque já tinha na casa de uns 8 anos. E ele foi visitar. No que ele foi visitar, ele foi em um jogo no estádio. Apresentou isso, ele nunca me contou ainda a fonte. Quem foi. Mostrou um vídeo do meu irmão numa seletiva. Aí convidaram meu irmão para poder fazer o teste lá. Meu irmão só tinha 15 anos de idade. Nossa. Aí pensa meu pai voltar pro Brasil para poder explicar. Então, vamos levar um jovem de 15 anos para fora do Brasil, que está em pleno ensino médio. Ele estava no Flamengo, já ficava, nessa época ele já ficava no CT, então ele não ficava com a gente, já ficava no alojamento. E aí, minha madrasta enlouquecida, né? Tipo, como assim meu filho com 15 anos vai? Loucura, mas foi investir no sonho, né? Do filho. Meu irmão queria isso muito, era uma chance. Então, ele foi pra lá, então ele conseguiu o teste no esporte. Foi pra lá, nunca mais voltou. Ele tá com quantos Ele anos volta, agora? assim, 20. Ele volta... De férias, né? De férias. Ele vem passear, né? Mas fora isso, ele não tem rodagem. Ele, né? Os E aí, contratos. ele exigiu que fosse eu pra... Ele tá assim, mano, eu não confio em mais ninguém. Porque pensa, 15 anos, você vai pra fora do Brasil, não conhece ninguém, né? Por mais que a gente, né, tenha as irmãs, não é a mesma coisa, né, gente? E minhas irmãs não têm nem a formação no direito, nada disso, pra As irmãs seriam poder... pro suporte emocional, por estar próximo, mas precisa de um suporte É jurídico. tipo, não, se acontecer alguma coisa, eu tenho alguém aqui na Europa? Tenho. Uhum. Tô aqui em Portugal, e onde que tá? Tá, tem 2 irmãs aqui. Era basicamente só isso. Mas acabou que meu pai foi junto, então meu pai ficou com ele até os 18 anos, pra ter um suporte, né? Meu pai já se encontrava aposentado, então ele conseguiria Seu pai fazer foi atleta isso. também, não foi? Meu pai chegou a jogar, mas ele foi até ali a faixa dos
18 anos, porque ele cismou, aqui eu brigo com ele até hoje, falei, pai, pelo amor de Deus, estaria plena já na vida, sem tanto estresse. Era pra ser o Pelé, né, seu pai? Eu falei, como assim, pai? E aí, ele acabou indo pro exército. Na verdade, ele teve um desacerto, porque ele não foi escalado por conta de uma lesão. Então, ele ficou, então, o pessoal viajou da equipe. E aí, no que ele tava, ele acabou alistando e pegando o exército. Aí eu tô assim, gente, pai, podia ter dispensado, o senhor tava lá com o contrato. E aí ele foi pro exército. Ainda lesionado na época, né? E resolveu ir Nossa, pro ele- exército e que ia seguir carreira no exército. Eu falei, gente, mas a gente tem que pensar que o futebol, gente, né, naquela época lá, há mais de 30 anos, né? Eu tô com 37. Então, se você parar pra pensar, eu ainda nasci depois disso ainda. Então, tem já uns 40 e alguma coisa. O futebol não era como a gente vê hoje. verdade. Então, pra ele entendeu que o quê? Vou pro exército e seguir carreira no exército. E tava tudo bem. Lembrando que é um contexto que o quê? Minha avó tem 4ª série. Meu avô era a pessoa mais estudada, porque ele tinha um 2º grau. Então, pra época, era a pessoa que maior tinha nível intelectual, digamos assim. E eu fui a primeira a ter faculdade na família. Então, se você parar pra pensar, todo o contexto, eu consigo até entender as escolhas dele. Ele foi naquilo que achava que poderia dar mais certo. Porque a carreira de atleta dura pouco. Sim. Hoje, um atleta, vamos pegar lá, Hulk, né? Os atleticanos vão ficar loucos. Agora, o Hulk, por exemplo, ele consegue manter um corpo e um rendimento que ele consegue estender um pouco mais de 40 anos. Mas ele consegue receber financeiramente para manter porque parte do que ele ganha é reinvestido. A gente acha que, tipo assim, tá dando. Não, gente, não tá dando sopa. Ele precisa reinvestir aquele dinheiro, porque senão ele acaba. Porque o corpo do atleta não dá conta até depois dos 40. Quando a gente chegou, já tô, né, com uns 37, 8, quase Tá 200. ótimo, Tô lá no handball. Nem parece que a pessoa jogou vôlei 9 anos na vida. Porque eu falei, Jesus amado, esse negócio tá meio complicado. Porque o corpo, chegando, verdade. a gente sente biologicamente mesmo. Então, você precisa de ter uma estrutura para dar conta de manter aquilo. Porque é o que eu volto lá no início. O corpo do atleta é ferramenta de trabalho. Então, desgasta muito. Gasta muito. Então, você precisa de ter a contraprestação de dinheiro para poder ir. Então, hoje a medicina avançou, a área da saúde, no aspecto geral, nutrição, e que não tinha na época. Então, pro meu pai, era viável. Mas eu tenho, sim, na família, minha prima é casada com um jogador, então meu sonho de criança foi realizado ainda criança. Aos 9 anos eu conheci Tafarel. Gente, pode ter a posição que for. Qual a posição que a menina dos olhos da Franciane Valéria na verdade, o goleiro. Gente, Tafarel e Dida. Quem é seu fã? Não desmerecendo Pelé, nada. Gente, mas eu tenho uma fixação no goleiro. E eu ficava na frente da TV, assim, com meu avô, porque eu assistia desde pequena, né? Então, por isso, essa ligação muito com o futebol. E eu ficava que nem o Galvão. Vai que é tua, Tafarel. O Galvão de lá. E eu de cá, e vibrando aquela coisa. E quando que despertou? Então, eu joguei vôlei, 9 anos, machuquei rótula. Aí, como diz minha avó, vamos aprender a ser gente grande, vamos fazer alguma coisa. Então, minha avó me proibiu de fazer qualquer curso que fosse o direito. Nossa, E ela, não, você não estudou para poder fazer educação física. Hoje o povo morre de ganhar dinheiro. É verdade. E ela, não, você não estudou e tudo mais, mas eu sou da época que a gente só tinha 3 cursos na vida para fazer: direito, medicina ou engenharia. Não tinha outros cursos. Aí eu fui fazer o vestibular para provar para ela que eu não ia passar. Porque na minha cabeça eu não passaria. Aí a pessoa vai lá e consegue passar e conseguir bolsa em 2 faculdades. E foi uma delas lá que eu formei. Então aí vem... Então, predestinado já. Já tava predestinado de vir pro direito. Eu gosto muito, achei que não Desde gostava. o início você gostava? Já, quando a gente vai fazendo a recapitulação da vida, com 10 anos eu tinha um escritório de mentira. Então já tava Eu tinha no sangue agenda, mesmo. cliente. Então, assim, nem eu lembrava mais dessas coisas. Na hora que a gente vai passando, vem um filme. Eu fui, gente, então desde pequena eu já tinha essa questão do direito. Hoje é que eu casei.
E aí, juntando o direito na escola, que é o que a doutora Jéssica pontuou. Direito na escola surge... Você começou desde o início, não começou, Fran? Não. Mas já quando ainda tava bebê, então. Não. O projeto oficialmente começou... A ideia veio em 2011, com o Lucas Andrade. E aí, vem em parceria com a AB ali no paralelo. Não era comissão. Em 2015 e eu chego em 2017. Então, eu cheguei realmente no início de parceria com a AB, que é perto da estrutura que a gente já tem hoje, né? Então, eu tô lá já tem 7 anos. Então, comecei fazendo curso, trabalhando voluntária, recebendo, entregando crachá, indo para a sala de aula, que eu já tô na sala de aula desde 2007, dando aula. Então, é algo que eu sempre gostei também. E aí... consegui casar mais duas paixões. Então, 2017, Coisa de Direito na Escola, ingresso. 2021 para 2022. 2022 eu assumo como presidente da Comissão do Direito na Escola em Venda Nova. E hoje eu sou a coordenadora dos voluntários. Então, eu coordeno todos os voluntários do Inclusive, do ela é a programa. nossa coordenadora, tá, gente? Que De passagem. Nós somos do direito na escola também. Não, coordenador e também dá aula, né, Fran, ainda? Em quantas escolas? Amada, oficialmente oficialmente 2. E uma delas é um carinho muito especial. Por qual razão? É a primeira escola no Brasil que tem o direito desportivo. Então, eu consegui levar para dentro da instituição, que é o Santa Maria, que é da Rede PUC Minas. Não é um problema, né, mencionar, porque tem outros podcasts, vocês estavam no evento também. É uma instituição parceira, então, lá tem a matéria de direito e tem a eletiva também de direito desportivo. E eu também dou aula no letramento racial. Então, eu consegui casar, gente, todas as minhas áreas de interesses, porque elas são conexas. Então, eu consegui manter a essência e tudo que eu gosto próximo de mim. Então, eu continuo dando aula. Eu continuo falando do direito esportivo e continuo também falando da questão racial e como ela interfere, porque ela vai interferir em tudo. Como que ela interfere? A gente vê as arquibancadas hoje, setor roxo, laranja, amarelo, superior, inferior. Sabe como isso era antigamente, lá na década de 40? Eram os chapéus e tinham as fitas. Então, a fita roxa era a alta sociedade. Você pode ver que um dos setores mais caros dentro de um estádio, para você adquirir o ingresso, é o setor roxo. E que está melhor posicionado para que você possa assistir. E o que a gente chama de geral era literalmente a galera que não tinha os chapéus. Que era a galera pobre, para aquela época que a sociedade entendia como pobre. Então, o que a gente vê hoje, ele já existia. A gente só não tem essa concepção que era uma questão social. Então, as separações que a gente vê de estádio é uma questão social de várias décadas atrás. Do início dos anos 1900. Então, isso tudo vem de carga, que a gente não para pensar. É mesmo. E a gente não tem essa noção. Eu fui aprendendo quando eu fui entender realmente como funcionava essa questão de racismo dentro do esporte. Por que ele existe, como que surgiu, a dificuldade de identificar os atletas, porque em sua maioria eles são negros, né? Estão ali dentro de pretos e pardos, e sua minoria, na verdade, é branca, falando de Brasil. E como que a gente não consegue enxergar essas pessoas como negras? Porque o atleta, ele passa a não ter cor. Então, a gente acha absurdo o que acontece com o Vini Júnior, entre outros, mas é muito comum a gente conseguir ver isso nos shoppings. Ou como quando você vê, olhando o Instagram, naqueles seus momentos ali de que a gente reserva, né? Gestão de tempo. A gente reserva os nossos 30 minutos diários do Instagram. E você arrasta pra cima, tem a pessoa fazendo gestos de macaco dentro de um samba como forma de violentar. Ela é a mesma pessoa que levanta a bandeira e acha absurdo o que fazem com o Vini Júnior, é a mesma pessoa que consegue fazer isso. Conseguem ser as mesmas. Hipocrisia, porque a galera não consegue entender como que o racismo está estruturado. E quando a gente fala de atleta, a gente não consegue pensar em cor. A gente não fala da cor. A gente coloca atleta como se fosse uma outra categoria. E ali não importa muito a cor que você tem. Mas a gente sabe que no final da história,
vai impactar em muita coisa. Sim. Mas naquele primeiro momento, para você diferenciar, maltratar, destratar, discriminar, aí a pessoa vai fazendo tratamentos diferentes, porque são várias camadas. A cor da pele é só uma delas. Uhum. E dentro do mundo do esporte, a gente tem ela num nível que é muito exorbitante, que é o trabalho que a gente vem fazendo. Então, quando eu trago direito desportivo para dentro de uma instituição de ensino, é porque a gente consegue aprender através do esporte. Uhum. E todo mundo aqui já ouviu, desde criança, falar de gente que foi, que o esporte salvou a vida. Mas como que o esporte salva a vida? Salva a vida não só para quem é um atleta, mas para quem não é atleta. Uhum. Em qual razão? Porque a gente aprende regras, normas, tem estatuto do torcedor, ninguém sabe que existe estatuto do torcedor, que você tem regras para ser um torcedor, que existem combinações lá que são criminais se você, né, realizar determinadas condutas. Então, o direito penal está lá dentro também. Então, é uma interface, gente, muito ampla. E ninguém consegue ter essa concepção, porque sempre viu o quê? É um momento de lazer, vou ver a galera, a bola rolar para um lado, a bola rolar para o outro. É muito mais do que isso. Então, hoje, o esporte, ele tem ganhado essa vertente para que a gente dê o devido valor. Para que a gente consiga entender que o atleta, ele é um profissional. Ele despende tempo, ele despende muita coisa. E a gente precisa... Dele, né? É a vida dele. Então, até ali, se é o auge dos 40, vamos pôr a média 42, 43 anos de idade, cara, vai ser em função de uma modalidade esportiva. Então, a gente precisa cuidar dele, cuidar do corpo, cuidar da mente, a galera que é gamer. Então, precisa ter as pausas de descanso, porque você começa a partir de agora, ela pode terminar daqui a 6, 8 horas. Como que a gente vai fazer as pausas? Como que vai ser a estrutura montada para que a gente continue tendo a segurança e que não vai ter nenhuma fraude, que não vai ter nada? Então, gente, tudo isso é avaliado e perpassa no mundo jurídico. Não tem como não passar no mundo jurídico. Então, o direito na escola me abriu a possibilidade de trazer isso. Então, eu peguei minha experiência como auditora disciplinar, que foi um caminho que se abriu também, uma oportunidade que se abriu, além de ter a questão dos contratos, e que quem é auditor disciplinar? É essa pessoa que está ali durante os jogos, que a gente tem um tribunal esportivo, e que vai avaliar aquelas condutas. Então, quando você vê assim, Atlético foi... Eu não sou auditora no futebol, porque tenho um irmão, né, que joga futebol, então eu fui para outro segmento, que é o hóquei de grama indoor, que existe no Brasil, né? É um esporte que você pensa chique, assim... né? Como assim? Hóquei? A gente joga hóquei no minha Brasil. Prima, se eu não me engano, é hóquei que ela jogava lá em Campinas. Tem. Campinas tem um volume maior em São Paulo de equipes. Aqui, BH a gente não tem, a gente tem Nova Lima, né? Região metropolitana. Mas Nova Lima tem uma equipe específica e a Comissão Brasileira de Hóquei, ela incentiva e leva para as escolas que têm interesse em montar. Então, eles levam como que é a modalidade e eles tem um trabalho bem bacana. Então, como que é Franciane e Valéria hoje? Então, a pessoa que achou que não gostava do direito. E hoje vive o direito. Foi fazer o direito para provar que não ia passar. Se forma, advoga, porque eu também vi que concurso público não era algo que iria me satisfazer em médio e longo prazo. Num curto, gente, você até vai ali, porque você tem aquela ideia da estabilidade, o dinheiro, aquela coisa, mas, cara, eu gosto de coisa nova, eu gosto de pensar de viver coisas emoção, novas. né, Fran? Quem assistiu Suits, né, e quem tá assistindo, vendo, é tipo have respect. A vida é assim. A gente gosta dela. Assim, então, hoje eu sou a pessoa que casou as paixões. Então, eu casei esporte, o direito, porque eu não ia simplesmente largar o direito, e conseguir a questão racial. Então, hoje, junto com a docência, então eu consigo ministrar aulas com as temáticas que eu mais gosto, e que o quê? A base de ambas é o direito. Pra gente conseguir entender, compreender e melhorar para as gerações futuras. Então, esse trabalho de educar, que é o principal para mim, como que eu vou educar? Porque eu não posso esperar chegar na fase adulta. Então, esse sempre foi um pensamento meu.
que a gente dificilmente consegue mudar um adulto. Uhum. Não muda. É Ele que resolve entender e fazer Uhum. diferente. Sim. A verdade é essa. Então, como que eu consigo positivamente contribuir para a sociedade? Então, foi por meio da docência, e aí eu optei não por graduação, optei pelo ensino fundamental e médio. Então, meus alunos são do 9º ano ao 3º ano. Então, são 2 instituições privadas, que aí eu tenho contrato. E, além disso, eu tenho a escola voluntária, que é em Venda Nova, que eu continuo atendendo pelo direito na escola. E eu não deixo de atender, a gente não larga o voluntariado, então fique claro para todo mundo, a gente tem a vida, tem tudo, e a gente continua contribuindo para a galera que a gente precisa oportunizar. Então, a gente sabe que não é igual para o aluno da escola pública pro da escola privada. Então, a gente tem que se esforçar para que o da pública ele possa ter condições de sair aqui fora e competir de alguma forma melhor, porque a linha de largada é diferente. Mas quanto mais a gente puder municiá-los para que eles estejam com um aparato melhor para essa corrida, que não é leal, ela é desleal, a gente faz esse trabalho. Vocês estão dentro do direito da escola, então vocês veem, não é uma utopia, a gente consegue executar. Então, hoje, a Franciane Valéria se resume a docência, direito, com a tendência aí para o direito desportivo. Então, docência em direito são os resumos da minha vida. E, Fran, você falando sobre isso, e realmente, assim, quando a gente retorna para as escolas que nós estudamos, né? Que nós estudamos em escolas públicas, os alunos começam a ver que é possível. Assim, é um exemplo. Eu falo assim, nossa, ela saiu da minha escola aqui, né? E é advogada. Aí segue nas redes sociais, vê, né, assim, como que é a vida do advogado. Então, assim, é um incentivo. Além da gente dar o suporte educacional, assim, até para ele ter uma formação, assim, dos direitos e deveres, conhecer, que é possível. É igual você falou, é difícil, as condições são diferentes, mas quando você tá ali, você fala assim, nossa, esse professor é advogado, esse professor saiu daqui, da escola que eu estudo. Então, é um incentivo para ele. Fala assim, poxa, eu posso mudar. Eu tô aqui, assim, sei que é difícil, mas eu dedicando, que infelizmente é assim, com muita dedicação, empenho, tem que abrir mão, né, que é diferente mesmo. Mas é uma luz, assim, que se acende. É aquela coisa, assim, que é um incentivo muito importante. Por isso que o direito na escola, a gente sempre fala, né, repete isso sempre, mas ele é fundamental ali para formar essas crianças, esses adolescentes. É muito importante. E, doutora, aproveitando, como que foi assim, quando você saiu da faculdade? Você pensava já em abrir um escritório, tentou vaga em um escritório já que a gente chama de massa? Como é que foi isso? Nada, enrolei um tempinho, gente. Enrolei um tempinho, porque na Ficou na época... dúvida, né? Não, nem dúvida, eu sempre gostei do direito do trabalho. Só que aí, o que acontece? Eu estava na concessionária, o que acontece? Eu não tive medo de fazer a prova antes, então eu deixei para fazer a prova depois que já tinha formada. Que era aquele receio de ir não passe, aquela coisa. Porque já é uma cobrança pra gente. E aí, quando você não faz, os outros colegas estão lhe cobrando, então eu optei por fazer depois. Depois que eu sair, não vou ver ninguém, vou deixar pra fazer depois. Então, quando eu fui fazer a prova, eu já estava trabalhando. Eu trabalhava numa concessionária. Então, eu trabalhei o que seria uma central de atendimento. Eu era a moça que ligava e convencia você a levar o carro na concessionária e fazer a manutenção, a troca de óleo e gastar na concessionária, em resumo. Eu não vendi o carro, mas eu fazia você voltar lá depois da venda. Serviços, né? Os serviços. Os serviços. E aí, como eu tinha fixo e comissão, então vamos parar para pensar 2012, 13. A gente devia ter um salário mínimo de R$500, mais ou menos, nessa época. Eu já ganhava 5 mil. Nenhum advogado ganharia isso. Não, eu entraria no escritório ganhando R$1.000, gente. Então, eu tô assim, gente, eu vou largar R$5.000. Não, vou largar R$5.000, não. Você pode esperar mais um pouquinho. Tanto que eu só busquei na OAB, eu fui pra cerimônia pra buscar minha carteira, eu já tinha um número.
Fui buscar na OAB em 2014, um ano depois ainda. Aham. Não tava Que com aí- pressa nenhuma, né? Não, pressa nenhuma, que eu tô assim, gente, não, vou advogar. Como que surgiu isso? Aí veio a Copa do Mundo. Aí eu fui pra Copa do Mundo, que eu falei, gente, eu vou pra Copa do Mundo. Aí eu já tava assim, pronta pra pedir demissão. Porque eu tô assim, eu vou pra Copa do Mundo, voluntária. Olha pra você ver o tanto que a pessoa gosta do negócio. Louca, né? Quem vai pedir demissão? Mas eu já tava nessa questão de vou advogar. Só que eu tô assim, eu peço demissão, vou pra Copa, que é o meu momento de relaxar, e aí eu vou advogar. Esse momento Aí, sabático, né? Momento sabático. Aí, o que acontece? Como deu o período da crise do IPI, então eles estavam fechando concessionárias inteiras. Menina, você acredita que meia hora antes de eu pedir demissão, me chamaram e falaram que ia me demitir, já me entregaram uma carta pra uma outra concessionária? Eu falei, obrigada. Aí, tô assim, Deus, vou esperar mais um Foi pouquinho. um aviso. Falei, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, vou receber tudo bonitinho. Rica, saiu de lá rica. Eu saí rica, sorrindo aqui, que eu falei, gente, vou ter fonte de garantia, vou ter a felicidade, né, de quem é seletista, né, naquele momento. Aí, beleza, fui pra Copa, conheci gente, tenho amizade até hoje fora do Brasil, que aí eu fiz contatos, tinha voluntário, né, de vários locais, então foi bem bacana, foi uma experiência legal. E aí, eu tô assim, vou advogar. E aí, hoje a gente já voltou, que a Caixa de Assistência voltou com um portal de serviços de anúncios, né? Uhum. Existia lá, a gente fazia uma seleção, a gente levava o currículo lá e tinha escritórios que só contratavam por meio da indicação do OAB. Então, você tinha uma entrevista, psicólogo. Aí eu levei lá, falei, vou lá, né? Porque aí você tem confiança de que os escritórios que estão ali são pessoas sérias. E como eu não conhecia muita coisa, então eu vou, ao invés de bater em porta, eu fui na porta da OAB. Gente, passou uns 3, 4 dias, já me ligaram pra entrevista. Aí fiz a entrevista. Aí fui contratada na hora da entrevista. Aí comecei no direito do trabalho e aí empregado. E aí fiquei durante um tempo, saí do escritório mesmo, porque eles fizeram a reformulação. E aí eu tô assim, gente, e agora? Vou pra qual área? Continuo no trabalho, não continuo? Porque aí dá aquela dúvida, sempre gostei de trabalho, mas aí eu vou fazer isso mesmo? Não vou fazer? E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar num outro escritório, mas aí eu ia trabalhar com um bancário. Aí ia atender banco. Aí eu falei, vamos embora. Gente, nesse dia da entrevista, eu tava com a minha avó no centro. Eu não esqueço desse dia, por uma razão. Eu tenho a calça até hoje da entrevista. Essa De calça 10 é boa, anos viu? atrás. Não, ela é boa, gente. Ela é boa. A loja não existe mais, mas a calça existe. E aí, eu entrei com a minha avó correndo na loja pra comprar. Porque, tipo assim, eu tinha que estar em 1 hora no escritório pra fazer entrevista. A sorte que a gente já tava no centro. Entrando, correndo na loja, eu comprei. Corri, entrei no Shopping Cidade, no banheiro. E paguei pra trocar de Trocou roupa. o look. Troquei o look e fui. Gente, aí eu fui contratada, sentei lá e já comecei a trabalhar. Eu falei, gente, Deus tá rápido, boa né? mesmo, rápido, É. né? Ou estou necessitada, ou eu tô boa mesmo no negócio. Aí fiquei um tempo lá e tô assim, gente, não, eu quero trabalhista mesmo. Não tem jeito, não, o Civil não me comprou. O bancário, ele é bem estressante, né? Meta, Não. você gostava? Eu até gostava. Na verdade, eu sempre gostei de meta. Porque Então tá bom você trabalhar em banco mesmo. É só meta. Não, mas eu comecei em telemarketing, gente. Conta, isso não existe mais, né? Então a gente tá acostumado com meta desde sempre. Primeiro emprego da vida. Só que a sensação, quando você atinge a meta, ela é tão bacana. Então, gente, pra eu ganhar 5 mil concessionárias, significa que eu tinha que bater. Você já foi Meta, treinada gente. pra bater a meta. E meta não é baixinho. Quem trabalha com venda sabe que pra ter um salário de 5 mil, vamos pôr aí que hoje porque o dinheiro perdeu um pouco do valor. Mas é como se eu estivesse ganhando hoje já na casa de uns 9, Sim. mais ou menos, né? Porque o salário tá 1.400. Então, como se eu estivesse ganhando mais ou menos uns 9 mil. Gente, você tem que vender muito. E a gente sabe que hoje não tem, dificilmente você vai ter vendedores conseguindo fazer uma bagatela dessa de 9, 10 mil reais no mês. Não é tão simples. Então, a sensação que eu tinha cada vez que eu realizava, batia a meta, ganhava um prêmio, pra mim era bacana. Porque eu não tinha uma autoestima elevada. Então, cada vez que aquilo era um sinal assim, eu sou boa.
Eu sou boa. Vou continuar Reafirmava, fazendo. né? Sua qualidade. Isso era o que eu precisava para alimentar, para eu continuar fazendo. Para eu poder manter. Porque a autoestima, ela não tinha em quantidade. Então, o que eu precisava para que eu mantivesse? Algum indício de que eu era boa. Como que eu sabia que eu era boa? Quando eu atingia a meta. Que a pessoa vinha e dava parabéns, não sei o que lá, eu sabia meu resultado. Aí eu tô assim, ok. Tanto que eu aprendi que isso o quê? Não tô fazendo mais que a minha obrigação. Que é errado a gente entender nisso. Porque a gente acaba minando o nosso reconhecimento de nossas habilidades e impede a gente também de crescer um pouco mais. Aí eu optei e falei, gente, vou voltar pro trabalhista, que é o que eu gosto. Tô com saudade, é o que eu quero. Fiquei naquela expectativa de vamos me mandar pro trabalhista, vou me tirar do civil. E nunca fui. Aí, por fim, eu fui pro outro, que era o que eu queria. Sabe aquele, assim, seu sonho de entrar no escritório? Eu queria esse escritório. Aí, fui pra esse escritório, consegui, passei no processo seletivo, que não era também tão simples. Entrei, consegui, fiquei lá, plena. O auge, né? Aí, cheguei a virar supervisora dentro desse escritório, então foi bem bacana. Aí, até que chegou ao ponto que a gente... Aí mudei, que eu dei uma desacelerada. Aí mudei para um escritório com porte menor. Que aí eu peguei, na verdade, empresas grandes, mas um escritório pequeno. Então eu tinha muita proximidade com os clientes e com as sócias. Inclusive, uma delas continua minha amiga até hoje. E aí, continuei nessa vertente do trabalhista. Aí, como o escritório estava ali já perto da região da Pampulha, mais Venda Nova, então eu acabei terminando de linkar, porque eu estudei em Venda Nova, escritório em Venda Nova. Bom que tava aí, tudo perto. Tudo perto, então aí as aulas eu acabava ministrando nas escolas em Venda Nova, e daí surge a OAB Venda Nova. Então eu acabo entrando para a OAB de Venda Nova, porque a vida já estava toda interligada dentro da regional. Então... O escritório tá lá, embora o atendimento seja mais online do que físico. Então, não tem necessidade de manter uma estrutura top, prédio, essas coisas. Não tem mais essa necessidade, porque a pandemia demonstrou pra gente de outras formas a gente conseguir trabalhar. Então, não precisava mais daquela estrutura, mas realizei o nome de ter o nome na parede, que a gente tem. E assim, não foi fácil ter essa ideia de que, tipo, eu poderia deixar de ser funcionária, de ser associado, de ser sócio, para empreender, né? Para poder empreender e ter o meu mesmo. Então, não foi algo que foi. Então, você parar para pensar, foi algo que demorou aí na casa de 8 anos. Mas o bom é que nesse período você estava se qualificando, né? Qualifiquei. Então, além de ter especialização em direito do trabalho, eu fiz o direito esportivo. Aí tem uma específica só em direito do futebol. Aí fui aprender direito constitucional aplicado, direito público. Então, nesse meio de caminho, eu fui pegando outros cursos para dar rodagem. Aí colaborei em um livro, aí no período da pandemia mesmo, a gente lançou a obra junto com o Calcine. Então, quem é trabalhista conhece, é um professor, assim, excelente. Aí ele me convidou para poder ser uma das colaboradoras na obra. Então, lancei artigo na obra. Depois disso, aí criei e-book. E a coisa... Você é conselheira também, né? Conselheira. Institucionalmente, eu estou como conselheira na subseção de Venda Nova, presidente do Direito na Escola em Venda Nova, na comissão estadual coordenadora dos voluntários do Direito na Escola, secretária adjunta na Comissão de Direito Desportivo e na ESA também, no Direito Desportivo. E ainda dá a mentoria, né, Fran? Ainda tem a mentoria exclusiva de carreira. Como que funciona a sua mentoria? Então, vamos lá. Mentoria, como que ela surge? Do público, vocês, Direito na Escola. Porque a galera começou a ficar assim, como que dá pra fazer tudo isso? É a pergunta que eu mais ouvi assim. Você dorme? Durmo. Quando sobra tempo, né? Durmo. E olha que eu fui a pessoa que tive insônia durante a pandemia. E depois consegui trabalhar. Gente, durmo plenamente. Consegui dormir 8 horas. Não trabalho nem segunda nem sexta-feira.
Então, são dias, assim, a sexta exclusivamente, gente, é para eu fazer o que eu quiser. A segunda é porque realmente pode ter cliente, pode ter, às vezes, alguma audiência, porque essas questões raciais a gente lida em alguns casos, né, via Procon. Então, pode ser que tenha algumas audiências e normalmente ele concentra na segunda-feira. Então, livre sexta-feira. Sexta-feira é o dia não quero fazer nada. É o dia off. É meu dia off. Vou fazer várias Às nadas. vezes, né, Fran? Porque sexta, agora passada, você já estava num evento, né? Não. Aí, quando eu sou acionada institucionalmente, aí a gente vai institucionalmente. E a galera começou, porque eu acabei ganhando um apelido de onipresente. Eu falei, gente, isso é preocupante. Não sou onipresente. Aí, eu fui entender que a galera não fazia uma coisa que é necessário. Não é que eu consigo estar em todos os lugares. É porque eu aprendi a fazer gestão de tempo. Porque eu precisava estar em locais para advocacia, em locais pela docência e em locais pela instituição. Então, eu tinha que me desdobrar em 3, 4 papéis diferentes. Porque ainda tenho o que eu sou Fran sem nada. Porque eu sou só a Fran, não sou a Franciane Valéria. Então, como que você faz tudo isso? Então, eu aprendi a gerir e organizar a agenda para o quê? Eu conseguisse, se, por exemplo, amanhã a gente tem um evento que é o Black Women Talks. É um evento de um dia inteiro. Começa 8 da manhã e vai até 8 da noite. Até 8 da noite. Como que eu tenho essa disponibilidade para poder fazer tudo isso? Primeiro que no escritório tem uma pessoa contratada para poder estar lá e atendendo. Porque senão não tem como você sozinho dar conta. Então, eu tive que aprender ao quê? Delegar e fazer. Então, a pessoa começou estagiando comigo, hoje já está formada. Então, a gente continuou a parceria até hoje. Então, e por incrível que pareça, ela não está em Belo Horizonte, ela está em Salvador, na Bahia. Então, de lá, ela atende, ela resolve, a gente reporta, faz as reuniões online e tudo resolvido. E aí, já que essa parte, estrutura, Fran, eu tenho um suporte, porque eu não tenho demanda judicial, então por isso eu tenho uma maior facilidade e controle. E mais, como eu tenho parte dos atletas estão fora, a gente tem questão de fuso horário. Então, eu consegui organizar minha agenda, que é o horário que eu melhor penso, que é a parte da noite. Eu tenho uma produção no meu organismo muito alta de cortisol, mas à noite. Então, finalzinho da tarde, 5, 6 horas, eu começo a produzir. Então, é a hora que eu pipoco de pensar e de ideias. Então, é a hora que eu utilizo para trabalhar melhor. Então, eu aprendi com o meu organismo. Então, eu tive que aprender, assim como o atleta aprende. Eu tive que aprender, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, o meu organismo, e encaixar para eu conseguir ter um desempenho bacana. Então, eu aprendi a gerir tempo e como que organiza tudo isso para que a gente consiga desenvolver a carreira e ela não parar. Porque a gente precisa pagar a conta, né? Porque o boleto chega todo mês, sem dó, se deixar toda semana. E aí, dessa demanda de a galera não entendendo como é que eu consegui estar, e às vezes eu tinha viagem para interior, outras cidades, 3 cidades diferentes, e a pessoa tava trabalhando e tava dizendo, gente, Fran, você paga boleto? Eu falei, tenho, gente, tem boleto, normal, a casa tá lá, tem que pagar, a luz chega, a água chega, o condomínio, tudo chega, igualzinho. E aí, acabei desenvolvendo a mentoria, porque a galera não conseguia fazer. E mais ainda, não conseguia fazer a junção de áreas. Porque todo mundo consegue ensinar alguém sobre algo. Isso é você mentorar. Então, o que a gente acha que é conselho, dica, gente, isso já é uma mentoria. A diferença é uma mentoria que eu vou organizar, segmentar e vou pegar na mão e direcionar até o determinado ponto, ou é algo que vai ficar aqui no nosso conselho, a nossa dica e tá tudo bem. Eu saí do conselho e da dica e comecei a organizar, porque a galera começou a ter resultado. Então, pegando, os primeiros mentorados foram professores do direito na escola. Qual que era a minha meta? Que eu nem sabia que era mentorar ainda, tá, gente? Foi na prática mesmo. Foi depois. Primeiro eu pratiquei para depois eu conseguir identificar o nome. Porque depois eu fiz a especialização em docência, que é o que, né, você está fazendo agora. Bárbara fez também, conclui agora. Que a gente consegue entender o mercado, entender tudo que acontece. E a gente consegue verificar que existem formas da gente monetizar. E a gente não precisa afastar o direito para isso. A gente não larga a nossa profissão.
Então, eles conseguiram ter a carreira de advogado e, em conjunto, a docência. Então, eu tive ali como meta um número de 10 professores contratados, atingir a meta, e eles fizeram um intensivão comigo de 6 meses para obter o primeiro contrato. Então, eram pessoas que ainda tinham dificuldade de dar a aula, porque ainda não se achavam professores, mas estavam ali empenhados em aprender e conhecer. E aí, gente, tinha que me seguir mesmo, igual carrapatinho. Andar, às vezes, no dia 60 quilômetros, porque tava dando aula comigo em Venda Nova, e depois a gente vinha pra Lagoinha, e depois tava lá no Barreiro. Tudo no mesmo dia. Então, essa galera não parava. Então, essa galera veio atrás, empenhada em fazer, e hoje estão lá. Com os seus contratos, estão com a advocacia, estão com a docência, fazendo 2 coisas que gostam muito. E aí, surge, então, essa mentoria, que é para o quê? Eu conseguir auxiliar nessa construção de carreira. Porque, às vezes, tem 2 coisas ou 3 coisas que a galera gosta muito. E ela não consegue saber como isso pode casar e como que ela vai fazer uma carreira sem ela perder a identidade. Então, meu trabalho é esse, identificar, focar para que a gente tem uma dificuldade de saber qual que é o objetivo final que a gente quer e se distrai. Então, a gente precisa colocar. E, às vezes, precisa de alguém de fora. Um suporte, né? É um suporte. Eu precisei de alguém de fora. Então, quem foi a pessoa que me norteou e que foi, aí, digamos assim, meu mestre, né? Claro que a gente vai fazendo outras mentorias, mas o principal foi o Lucas, no Direito na Escola. Porque ele me trouxe primeiro oportunidades. E ele acreditou primeiro, antes de mim mesma, que eu conseguiria desenvolver. Então, ele sempre impôs desafios e demonstrando. Porque eu também não tinha clareza de como eu ia conectar tudo isso. Porque para mim era tudo espaçado. Era tipo eu pensar Brasil, Japão e, sei lá, Austrália, Antártida. Para mim era muito oposto. E eu consegui casar e aí acabei virando exemplo pro restante da galera. E fui auxiliando a galera. Então, hoje eu tô na 3ª turma, porque eu tive que parar, porque não tinha como eu pegar mais... Demanda muito, né? Mais mentorados por causa de questões institucionais. Então, no próximo ano a gente volta com a turma, então estou concluindo a última turma agora. Então, é um ano que a gente tem campanha partidária, campanha institucional dentro de OAB. Então, como é o período que tem evento, muita coisa, evento, né? Isso eu não conseguiria entregar pros mentorados. Então, eu sou a pessoa que não consegue fazer isso, de não estar 100% entregue. Então, eu preferi não causar um prejuízo e a pessoa falar, nossa, que coisa... Minha boca, não, gente. Se você é profissional, se você tá ali fazendo, e mais, a pessoa tá despendendo o tempo e o dinheiro, da mesma forma. É um investimento, né? Pra poder investir naquilo que ela precisa alcançar. E ela acredita naquilo que você fala, né? Que é o norteador. É o mentor, ele é o mentor, ele tá te norteando. Ele vai nortear. Então, você fazer ou não, é claro que tá na sua mão. Mas eu tenho uma obrigação e um dever a cumprir. Então, você passa a ser minha responsabilidade para poder te ajudar. Então, se eu não conseguir entregar, eu não vou ter paz de espírito. Aí é a hora que eu não vou dormir. Aí volta Fora a isso, insônia, né? Aí volta a insônia. Então, assim, a mentoria hoje trouxe para mim, num aspecto pessoal, uma outra forma de realização. Porque quando eu vejo as pessoas conseguindo dar o primeiro, o segundo passo. O resultado, né? O resultado. Da mudança, transformação. Quando eles conseguiram um contrato, que são as pessoas que já tiveram o contrato, que o objetivo era realmente ter um contrato. Gente, cada um tem um objetivo específico, tá? Uns, inclusive, não é advocacia. Então, ao ponto de eu chegar para o mentorado e falar assim, meu amor, você vai pedir demissão do escritório, que você tá lá há 11 anos e você vai abrir o seu escritório e você vai fazer a sua mentoria, porque isso que você tem aqui é algo que as pessoas não têm conhecimento, têm dificuldade. E você pode orientar essa galera que tá perdida e ganhar com isso. Gente, não é errado ganhar. Né? A gente tem esse problema da percepção com o dinheiro. Gente, não tem problema nenhum.
A questão é que sempre tem que ser, que é o que eu aprendi com o Lucas, é um ganha-ganha. Porque você ganha aprendizado e ganha conhecimento para se melhorar e melhorar para os próximos. Verdade. É claro que tem um financeiro, mas todo financeiro que entra, ele vai gerar investimento para que eu aprimore para conseguir entregar melhor. Isso. E aquela pessoa que tá vindo ali, gente, do mesmo jeito, eu tenho que pagar mentoria de gente que é um valor mais do que o triplo do que custa a minha mentoria, para que eu consiga ter conhecimento ou habilidades, para que eu consiga continuar auxiliando e me melhorando para poder. Porque a gente tem sempre que pensar em evoluir, a gente evolução constante. Sim. A gente não pode parar. E quem é do direito, entenda que quando você escolheu essa área, meu amor, É pra estudar. é para estudar. Pra Quando sempre. você vai parar de estudar? Quando você literalmente aposentar las botinas e querer viver só de Maldivas, ou a sua pessoa morrer porque ninguém sabe ainda o que acontece do outro lado. Então, Verdade. até lá, é estudo, atualização, investir em conhecimento, em networking, que é uma ferramenta muito importante. E para o advogado, né, como vocês estão em direito autônomo, a gente precisa, para a jovem advocacia, principalmente, porque a gente sabe que grana é um pouquinho complicado, como que eu vou construir? Porque você ainda está aprendendo ainda. E é normal, faz parte desse processo. Mas uma coisa que você precisa ter sempre, e aí, gente, vocês podem aprender que as meninas estão aqui, ó, divas. Invista, gaste o seu dinheirinho, não é gastar, é investir na sua imagem pessoal. Então, para você, na qualidade de advogado, ainda estou estagiário, comece a investir, gente. Começa a aprender sobre você, sobre a imagem, sobre a questão. A gente não dá muita ideia para a questão da coloração, aquelas coisas. A gente já é nada demais. Gente, é tudo É verdade. na vida, porque consegue refletir aquilo que você é. Sim. Por que Todo que eu o falo conteúdo, isso? Exatamente. Eu usei o cabelo um pouco mais comprido durante um tempo. Cara, eu passava como estagiária. As pessoas não conseguiam acreditar e me enxergar como advogada. Então, meu cabelo, vocês podem ver que basicamente ele tá sempre curto. Eu dificilmente deixo ele chegar grande, ficar no ombro. Quando ele fica maior, né? Quem já me viu, vocês me viram, eu fiz luzes. Porque eu precisava de alguma coisa diferente que não me Pra desse o trazer esse impacto ar, né? de tão menina novinha. Nossa, acabou de formar, porque eu já cheguei a ouvir isso de cliente. Aí eu fui, hoje que a gente entende, porque, gente, em 2012, 13, 14, ninguém explicava isso pra gente. É. É verdade. Então, a dica que a gente hoje pode fazer, gente, já procure saber. Você não precisa ter os milhões lá na conta ainda. Espero que você tenha. Deus proveja clientes honorários de várias formas para vocês. Mas a gente precisa ter esse investimento e entender que o quê? A sua imagem vai ter que refletir aquilo que você é. Porque você precisa estar confortável, gente. Não é fantoche. Você tem que estar confortável na roupa que você veste. Não é porque a roupa é de marca, você consegue ter a não roupa de marca, mas vestindo bem apresentável. Então, para quem é do direito, invista em oratória, invista nos cursos, procure saber onde você consegue desconto. E mais, gente, fuçem e refuçem o site da OAB e o site da Caixa de Assistência. Como o nosso público é esse, a gente não deixa de fazer isso. Por qual razão? Lá vocês vão ver um monte de desconto. Locais que tem parceria. Além do anuidade, eu fazendo a propaganda, né, gente? Mas sabe por que é importante? Porque, gente, todo R$1 economizado para uma coisa E pode eu ser amo investido em desconto. outra. Anuidade 0. Vai lá no link, abaixa, quem já está advogado, já está inscrito, baixa o aplicativo, faz o seu cadastro, começa a utilizar, porque tem uma abinha escrito só cashback. Então, além do desconto que a loja, a empresa vai te fornecer, vai ter um percentual de cashback daquela compra, que ela vai fazer uma caixinha, e aí no ano que vem esse valor vai ser abatido na anuidade. Gente, uma anuidade que hoje o jovem advogado está na casa de uns R$500, R$600, né? A anuidade, mais ou menos. Porque a minha já não é jovem, tem tempo, né? Então, eu já tô pagando, né?
um outro valor. Mas qualquer 100, 200 reais que você economiza, entre aspas, de anuidade, você investe em outra. Porque você tem que pensar que o quê, gente? Você já pagou a conta de 200 reais. Sim. Se tá voltando 5%, porque você fica doido para ter um 5% e fala que não é nada de desconto, 5%. Quando Mas você volta soma, 5% e soma de 5 em 5 e abate da anuidade, ao invés de pagar 600, você descobre que vai pagar 100 ou não vai pagar nada. Significa que você tem mais aquele valor que você gastaria, dispensaria para anuidade, você vai poder, às vezes, conseguir pagar o curso, vai conseguir daquele valorzinho, né? se qualificar, ou você consegue fazer ele de reserva para os eventos da UAB, Isso mesmo. para poder participar e ter ali, falar, nossa, eu consigo, porque o jovem advogado já tem um desconto mesmo, já Isso. paga mais barato. Então, você consegue fazer uma caixinha. Então, a gente tem várias formas da gente conseguir estar nos lugares, fazer network, advogar, porque o network é importante para você desenvolver a carreira, e conseguir linkar tudo isso. A gente só precisa entender quais são os processos. E hoje, basicamente, né, fora ali do direito da docência, o que eu faço é isso. Desenhar o processo para que você consiga, dentro da sua realidade social, financeira, para que a gente não tenha ninguém aí, né, atropelado em dívida, que não é essa a intenção, consiga exercer um bom trabalho, ter o famoso luxo, que durante o tempo foi luxo, esse luxo de não trabalhar na sexta-feira, e tomar seu cafezinho sem um peso na consciência. Inclusive, vamos tomar um cafezinho agora. Inclusive, vamos tomar um cafezinho. Ô, Fran, eu quero agradecer, tá? Foi muito importante sua entrevista aqui. Eu acho que, assim, todos os insights aqui foram dicas para vocês, jovens advogados, os estudantes de direito que querem empreender. Acompanhem a Fran nas redes sociais. Eu vou deixar aqui todas as redes sociais dela. Porque, assim, depois pesquisem sobre a mentoria, porque eu acho muito importante, tá? Obrigada, Fran. Muito Eu que obrigada. agradeço, meninas, a oportunidade. Um prazer estar com vocês. Já conheço pessoalmente e parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Eu acho que a advocacia e os estudantes têm só a ganhar com o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada, Fran.